Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando aqui para mais um breve comentário sobre a nossa lição deste domingo, a lição 9, que ocorrerá agora no dia 27, neste domingo, que tem sob título Gog e Magog, um dia de juízo. Uma lição bem enigmática, não é? Que nós temos a oportunidade de estar tratando. Ela está alocada nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. E como é de costume, eu sempre leio os objetivos da lição e também uma parte da introdução que sempre nos traz uma abordagem, vamos dizer assim, de forma geral no tema proposto. E a lição deste domingo, ela vai tratar sobre Gog, identificação, de Gog, de Magog, e o contexto escatológico dessa profecia. Na introdução tem um parágrafo que diz assim: nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram em Israel. Então, ela se torna às vezes até interessante e buscada, porque ela trata um pouco da escatologia bíblica, não é? E quando falamos de escatologia, sempre desperta algumas curiosidades, para tentarmos entender melhor aquilo que acontecerá em tempos posteriores. E Deus revela aqui, irmãos, algumas coisas ao profeta Ezequiel sobre esse tema, e vamos estar assim discorrendo, claro, de uma forma sucinta. Teremos amanhã neste domingo, no caso, a nossa EBD, e lá nós teremos o material e conversaremos. Tenho certeza que todas as classes estarão assim preparadas para estar dialogando sobre esse tema da lição. Quero iniciar essa lição fazendo logo uma ressalva, porque a própria lição ela nos traz, essa observação, e vale a pena a gente estar apresentando isso de início, porque quando a gente fala sempre Gog e Magog, a gente já lembra primeiramente do episódio de Apocalipse, não é? Lá no final do livro de Apocalipse, quando vai falar sobre esse evento de Gog e Magog, mas que neste momento nós não estamos tratando sobre o episódio de Apocalipse. E vale reforçar que esse episódio relatado em Ezequiel, capítulo 38 e 39, capítulos 38 e 39, não é o mesmo evento que está registrado no livro de Apocalipse, tá certo? Ao final do milênio. Porém, é claro, está em nossa lição, o autor, o escritor, o inspirado, ele tomou como referência este evento e utilizou-se desta expressão para registrar assim o texto que está no livro de Apocalipse, tá bom? Esse evento Gog e Magog está registrado em Apocalipse 20, já no final do texto do livro de Apocalipse. Então temos, irmãos, 5 eventos aqui, que vale a gente fazer uma reflexão, para que a gente entenda, a gente se localize, vamos dizer assim, no que estaremos tratando. Nós temos o Gog e Magog, que é o tema da lição deste domingo, Ezequiel, capítulos 38 e 39. Temos, assim, de acordo com o entendimento bíblico, o período da grande tribulação, dividido em duas partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio, na sequência deste evento de Gog e Magog do capítulo 38. Você vai ver a comentário da nossa lição, diz que pode acontecer este evento e a igreja
já ter sido arrebatado e pode estar acontecendo esse evento e posteriormente, logo naquele período, haver o arrebatamento da igreja. Temos logo após esse evento, agora considerando a grande tribulação, ao final desta grande tribulação, a batalha do Armagedon, que também não tem nada a ver com esse Gog e Magog, nem tem a ver com o Gog e Magog do Apocalipse. Após o Armagedon você vai ter o milênio, e após o milênio você tem essa batalha do capítulo 20 de Apocalipse, que fala novamente esses mesmos termos, Gog e Magog, tá certo? Então o que é que nós estaremos tratando nesse domingo? Do Gog e Magog registrado no livro de Ezequiel, que aponta assim esse entendimento para esse período que precede o arrebatamento da igreja, vamos dizer desse jeito, não é? Então, irmãos, para que a gente entenda, vale reforçar, falar um pouco sobre a batalha logo seguida. Claro, a gente está falando de Gog e Magog, que vai ser neste domingo, mas você vai ter esse período de grande tribulação, e neste período você tem a batalha chamada de Armagedon. Então, o Armagedon é uma batalha à luz do que está registrado, que acontecerá ali no que a Bíblia também registra, e está assim até hoje em Israel, no Vale de Meguido, por exemplo, né, registrado, ou Meguido, como você fale, que está lá em Apocalipse 16:16. Meguido, irmãos, até hoje, né, existe lá nas terras de Israel. Meguido, hoje, se você for ver, é Ar-Meguido, né, Monte Meguido, porque ao longo dos anos muitas batalhas se travaram ali para controle daquela cidade, vamos dizer assim, daquela terra, e foram construindo cidades sobre cidades, ou sobre a destruição construía-se outra cidade, e hoje aquilo é um monte, né? Monte Meguido, Ar Meguido. Então você vai estar vendo que em torno desse monte existe o Vale de Meguido, que é o, vamos dizer assim, o que a Bíblia relata que acontecerá a batalha do Armagedon, que não é esse evento que nós estamos comentando hoje. Para seguirmos, após essa batalha do Armagedon, acontecerá o milênio à luz da Bíblia, né? E após o milênio, a batalha de Gog e Magog, mas nós não vamos falar sobre ela. Voltando para o Gog e Magog dos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, tudo isso, irmãos, começa, você vai encontrar, e a nossa lição até lá atrás, né, ela detalha um pouco sobre essa informação. Esse Gog e Magog está registrado na Bíblia em Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 2, quando ele fala sobre os filhos de Jafé. Jafé foi um dos filhos de Noé, né? Era Sem, Cã e Jafé. Jafé teve os filhos Gomer, Magog, Madal, Jafã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses estão registrados no livro de Gênesis 10, versículo 2. E todas as nações que estão registradas em Ezequiel, capítulo 38, que narra o evento de Gog e Magog, estão dentro desse núcleo registrado na Tábua de Nações, que está em Gênesis 10. Todos os versículos, as nações que estão registradas no versículo 2, 3, 5 e 6 do livro de Apocalipse, no capítulo 38, estão dentro desse Gênesis 10. Se a gente for observar, vale aqui ressaltar que a minha fonte de informação é o livro História dos Hebreus, Flávio Josefa. Ele fala que o Gomer, ele deu, né, foi a geração dos Cimérios, segundo o que a gente registra hoje atualmente, regiões, né? A gente não pode ser agudo em ser assertivo e dizer que mas regiões
onde hoje encontra-se Ucrânia, que por sinal está em guerra, e Rússia, que está também em guerra. Os três, vamos dizer assim, que estão em destaque é Magog e Meseque. Porque Gog, você vai entender a partir desta lição, que é como se fosse um faraó para o Egito. Ele é um título e não uma pessoa, né? Podemos entender, claro, que a nossa Bíblia ela traz que existe também um entendimento que pode ser um príncipe, mas existe uma comunicação onde compreende-se que Gog ele é não um príncipe, perdão, não uma pessoa, mas um cargo, uma função. Até porque quando você vai ver no livro de Ezequiel, você vai ver o que está escrito, diz que Gog, terra de Magog, que está lá em Gênesis 10:2, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então, infere-se alguns bons comunicadores da Bíblia Sagrada, dos textos bíblicos, que Gog não seria uma pessoa, mas sim uma função, como um rei, por exemplo, como um faraó para o Egito, por exemplo, que a terra de Magog tem como, vamos dizer, um maior cargo político, né, de sua época. Então, em Jafé, irmãos, você vai ter Gomer, que deu origem aos Cimérios, que atualmente registra-se nas regiões Ucrânia e Rússia, Magog, Tubal, Meseque. E Gomer teve um filho, que é o Togarma, não é? Togarma da região, deu origem à região da Frígia. Mas de Cã aparecem também alguns dois, para ser mais preciso, descendentes de Cã nessa profecia de Ezequiel, capítulo 38. É o Cush e o Put, né? O Cush, ele deu origem à nação etíope, vamos dizer assim, aos etíopes, enquanto que Put foi a Líbia, né? Put, Gênesis 10:6. E fala também, claro, de Elão, né? Que está em Gênesis 10:22. Elão, ele já é da descendência de Sem, também o terceiro filho que a gente conhece de Noé. Os três que são protagonistas dessa profecia é Magog, Meseque e Tubal. O Tubal é a fonte que o Flávio Josefo, no caso historiador do primeiro século, ele aponta que ele foi aquele que deu origem aos ibérios, né? Ibérios, no caso, região íbero, né? Região de Portugal, Espanha, são os iberos. Ele foi descendente de Tubal, né? Que era da descendência de Jafé. Meseque, também, que é um dos protagonistas dessa lição, deste domingo, ele deu origem ao que nós conhecemos hoje como a Capadócia, né? Essa região hoje, ela é a região da Turquia. E Magog também deu origem aos citas, que é o povo que ocupou também aquela região da Rússia, né? Alguns entendedores defendem essa teoria. Quando você começa, irmãos, a olhar esse cenário, se você observou atento, até anotou essas palavras, essas regiões, nacionalidades quais foram citadas aqui, você já começa a entender algumas coisas. Porque o item 3 da nossa lição fala sobre explicar um contexto escatológico das profecias. Esse evento está para acontecer. E quantas vezes nós temos falado que a igreja ela está já no final dos seus dias? E eu vou trazer para você aqui alguns episódios que eu pesquisei. Claro, algumas fontes, outros colegas pastores, que também comentaram. E eu peguei aqui algumas manchetes de jornal que vai nos ajudar a se localizar.
O jornal Poder 360, em 15 de junho de 2022, ele publica uma matéria que diz assim: a União Europeia anuncia acordo de fornecimento de gás com o Egito e Israel. Irmão, para que essa batalha aconteça, o livro de Ezequiel nos fala que haverá uma aliança entre todas essas nações e elas, aliançadas, subirão contra Israel. E para que isso aconteça, tem que haver algum litígio, né? Ninguém vai subir contra uma ou outra nação se não houver nenhum litígio, concorda? Não houve nenhuma divergência, discrepância, nenhum problema. Por que uma nação subiria contra outra? Então, algum cenário tem que acontecer para que isso venha, né, vamos dizer assim, a ser um estupim. E quando a gente fala de gás em atendimento à região europeia, irmãos, hoje a gente fala, temos visto hoje isso de uma forma mais intensa na mídia, a gente fala de Rússia. A Rússia é um dos maiores fornecedores de gás para a Europa. Mas, pense nisso. A Rússia está em conflito com a Ucrânia. As nações do mundo, algumas delas, reprovam esse ato, repudiam. E quando foi agora em junho, está aqui na matéria, Israel sugere, usei a expressão sugere, vamos dizer, está acordando mutuamente com a Europa para passar a ser fornecedor de gás para a Europa. Especificamente aqui fala União Europeia. O que é que você acha que isso pode acontecer? E aqui parte da matéria diz assim: a União Europeia assinou nesta quarta-feira, 15 de junho de 2022, um memorando de entendimento com o Egito e Israel para fornecimento de gás natural para a Europa. A presidente da Comissão Europeia anunciou o acordo com os dois países. Este é um grande passo no fornecimento de energia para a Europa, mas também para o Egito, se torna um centro regional de energia, disse a presidente em Cairo. Não está tudo se interligando, né? Está tudo por acontecer. Este evento, quando você trata de união para fornecimento de gás, de energia de Israel para a União Europeia, você mexe diretamente com 3 nações citadas no livro de Ezequiel. Gomer, um dos filhos de Jafé, que Joséfo fala que eles ocuparam, deram origem, desde, claro, hoje nós temos Rússia, mas já foi União Soviética, né, vamos dizer assim, Rússia e Ucrânia. Magog, que é esta região dos povos citas, Rússia também. Meseque, aí você fala, Meseque não é Capadócia? Capadócia não está na Turquia? Está. E você sabe quem é hoje um dos maiores aliados da Rússia? É a Turquia. Erdogan, presidente turco, né? É um dos maiores aliados da Rússia, do presidente russo. Então, quando você fala de mexer com uma coisa dessa, você está falando de enlaces que hoje já existem e que estão, claro, Deus
está deixando acontecer apenas no momento que realmente precisa e acontecerá, né? Então nós, na qualidade de igreja, precisamos estar percebidos, porque, irmãos, isso pode acontecer a qualquer momento. Tem uma matéria aqui do Brasil de Fato, matéria do dia 11 de agosto de 2022, 7 horas e 14 minutos, que diz assim: Rússia e Turquia estreitam laços. Grandes aliados ou aproximação de conveniência? Moscou e Ankara têm a ganhar com a aproximação realizada esta semana. Mas existem pontos de disputa, como ações na Síria, que um e outro eles divergem. Então já existe, não é, esse alinhamento. E observe, quando você fala nesse cenário que eu citei, Mesec está classificado como um aliado príncipe, né, de Magog. Vamos ver o que está escrito em Ezequiel 38:2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Como nós falamos anteriormente, entendemos que Gog é um cargo público, um cargo político, não é? Da terra de Magog, príncipe e chefe de Mesec e Tubal, e profetiza contra eles. Então, irmãos, você vê que tudo já está estruturado. As alianças já estão feitas. Nós precisamos estar apercebidos. Quando você vai falar sobre a Pérsia, né, que também está em nossa lição, agora já no versículo 5, a Pérsia, irmãos, ela é hoje o que nós conhecemos como Irã. E o Irã é declaradamente inimigo de Israel. Declaradamente. Não precisa de mais nenhum acontecimento entre essas duas nações, Estado de Israel e Irã, para que entre eles já haja o litígio. Perdão, para que entre eles venha a acontecer litígio. Já é. Irã busca o desenvolvimento da bomba atômica para fazer frente a Israel. E é onde a gente vê Estados Unidos sempre naquela intermediação. Então, a outra aliança que está registrada aqui no versículo 5 do seu capítulo 38 de Ezequiel, onde fala, lerei o versículo 4 e 5, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, como todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persa, etíope e de Puti com eles, todos com escudo e capacete. Então, perdão, o que está registrado é que a Pérsia, ela também é aliada de Magog, e Gog na qualidade de príncipe. E hoje o Irã já é sim aliado da Rússia, não é? Posso falar aqui com toda a racionalidade, nós não podemos bater martelo em escatologia, mas nós podemos ler os sinais, né, que estão aí em nossa frente. Peguei uma manchete aqui do Exame, né, jornal Exame, que diz assim: aliado de Putin, Irã bombardeia Iraque e escala risco de tensão global. Dentre essa leitura, diz assim: ato seria consequência de acordo feito entre Rússia e Irã para envio de tropas para a guerra na Ucrânia. Em troca, Putin teria dado sinal verde para que as ações do governo iraniano acontecessem na região. Então você vê que já existe aliança, irmão.
essa aliança já está formada, né? Quando você fala aqui de Put você está falando da região da Líbia, uma região também conhecida da mídia social. Há alguns anos tivemos alguns eventos bem, vamos dizer assim, mais agressivos, né? Politicamente falando. E o Put, irmãos, a tradução, ela indica como sendo os descendentes que povoaram o que hoje conhecemos como Líbia. Então, se você for ver hoje, também trouxe uma matéria aqui, apontando que já existe, sim, relação entre Rússia e Líbia. As relações, estou lendo aqui, as relações entre Líbia e a Rússia são as relações diplomáticas estabelecidas entre seus dois países. A Rússia tem uma embaixada em Trípoli e Líbia, embaixada em Moscou. Os contatos diplomáticos entre Rússia e Líbia sempre foram estreitos e produtivos, visto que ambos os países tiveram relações voláteis com os Estados Unidos, ou seja, tanto um país quanto o outro teve, vamos dizer assim, desconforto, teve uma divergência, né, com os Estados Unidos. E esse líder, que na época ainda era o Muammar Gaddafi, era um aliado próximo, não russo, não da Rússia, mas desde que já era a União Soviética. Então, assim, essas alianças já estão concretizadas, irmãos. Já estão concretizadas. Quando você fala de Irã, você está falando do que está escrito em Ezequiel 38:5, falando da região persa, de Elão, que é descendente de Sem. Quando você fala de Put, você está falando da Líbia, descendente de Cã, também Ezequiel 38:5. Todos esses enlaces, esses alinhamentos já existem em nossos dias. Então, a gente precisa apenas estar pronto, né? Para encerrar, o capítulo 38, versículo 5, fala também sobre os etíopes. E a Etiópia hoje, ela tem um destaque no mundo por causa do presidente, claro, vamos dizer assim, de cunho político hoje, de maior destaque, é o presidente da OMS, né? Ele é etíope. Ele é etíope. Então, ficou muito conhecido, né, devido a esse problema aí de Covid-19, né? E observe uma matéria que eu trouxe aqui, diz assim: Erdogan, presidente da Turquia, afirma que a Turquia está pronta para mediar conflitos. Aonde, irmãos? Na Etiópia. O presidente turco afirmou nesta quarta-feira 18, que foi no mês de agosto de 2021, que o seu país está pronto para ter um papel de mediador no conflito regional entre Tigre e contribuir para a integridade da Etiópia. Durante a coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro etíope, em visita a Ankara nesta quarta-feira, Erdogan destacou a importância que o seu país dá à paz e à integridade da Etiópia. Então já existe esse alinhamento entre Erdogan e a Etiópia. Ou seja, entre Cuxi, que está na Bíblia, que deu origem a essa nação, né, dos etíopes, e Meseque, que deu origem à região da Turquia, Capadócia, já existe. E eu vi um comentário
que foi muito, muito importante, inteligente. Eu não achei essa matéria, né? Não vi. Informando que a ascensão do presidente da OMS, o etíope, vamos dizer assim, teve a concretização porque houve a intermediação da Rússia e da Turquia. Estamos bem perto de viver mais uma profecia bíblica. Algumas já aconteceram. Deus falou que daria novamente ao povo de Israel sua terra em 1948, se não me falha a memória. O Estado de Israel foi novamente constituído e até hoje o povo israelita, judeu do mundo todo ainda retorna à sua terra, mas já foi constituído. Isso já aconteceu, entre outras profecias. E esta, irmãos, que está registrada em Ezequiel capítulo 38, está por acontecer. Vamos ficar observantes, apercebidos, lembrando da nossa primeira lição, como atalaia, porque Jesus está voltando. E eu louvo a Deus por isso. Deus continue abençoando. Eu espero que esse comentário tenha sido importante para você. Que Deus te ajude e abençoe. E se encontraremos neste domingo em nossa escola bíblica dominical, em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.